Pare de falar mal das pessoas. Eu só despertei para esse ponto na minha vida quando eu tive dimensão, quando eu enxerguei o quanto esse hábito é autodestrutivo. Às vezes quando a gente está falando mal de alguém, de alguma forma a gente acha que está prejudicando aquela pessoa, né? Só que a gente só está prejudicando a gente mesmo. Eu vou pegar alguns pontos específicos aqui só para você ter mais ou menos uma noção do quanto você se prejudica julgando e falando mal dos outros. Perdendo seu tempo falando mal dos outros. Primeiro que esse tempo podia estar sendo empregado para você estudar, para você crescer, para você enxergar alguma falha sua que você possa corrigir, né? E você já está direcionando esse tempo para fazer algo que não vai produzir nada na sua vida. Isso já é um ponto. Energeticamente falando, lembra num outro vídeo aqui que eu falei que tudo aquilo que a gente fala é um comando para o nosso inconsciente? Então, no momento em que você fica assim, fulana é falsa, fulano é não sei o que, fulana é não sei o que lá. Quando você diz isso, você está dando um comando para você. É você que está ouvindo isso. Não é a pessoa que você está falando mal. Porque muito provavelmente ela não está aí, né? Com certeza ela não está aí perto. Então, quem está ouvindo isso é o seu inconsciente. Então, tudo isso que você fala, fulano é isso, fulano é aquilo, é como se você estivesse dando um comando para você ser isso. Olha só, né? Isso já é um ponto. Segundo ponto, o nosso DNA, ele é influenciado por tudo aquilo que a gente fala. Cada palavra nossa, a vibração de cada palavra, ela tem o poder de influenciar o nosso DNA. Inclusive, por isso a gente pode reprogramar o nosso DNA, limpar, transmutar doenças. E aí você fica usando esse poder para falar mal dos outros. E aí quando você faz isso, o que acontece com o seu DNA? Ele é influenciado por toda essa carga negativa que você está jogando, achando que está jogando para outra pessoa. Então você está falando mal de outra pessoa, influenciando cada célula do seu corpo, influenciando o seu DNA para adoecer, para criar coisas ruins na sua vida, porque isso cria campo vibracional para você, né? Falando em campo vibracional, quando você fala isso, né, tá falando mal de alguém, tá vibrando densidade. Então emana isso, toda energia ela só pode voltar para o ponto de origem, que é você. Então, foi e vai retornar. Então você acha que está prejudicando os outros. Olha quanta coisa que eu falei, né? Podia falar muito mais. Eu peguei alguns pontos específicos só para você ter dimensão do quanto esse hábito de falar mal dos outros é destrutivo. E é como eu falei, está alimentando densidade. Se você está alimentando energia densa, essa densidade vai se manifestar de alguma ou algumas formas na sua vida. E é um hábito, gente, que ele está tão enraizado na gente. Eu só tive dimensão disso quando eu comecei a trabalhar para me curar disso. Rosi, você está 100% curada disso? Claro que não. Como eu sempre falo aqui nos meus vídeos, eu também estou no meu processo de cura. Mas olha, gente, eu já diminui isso, assim, quase que 100% da minha vida. Porque eu tenho tido vigilância com isso. Eu tenho prestado atenção nisso. Porque é um hábito muito, como eu falei lá no começo, autodestrutivo. Então, eu na minha vida tenho buscado coisas para me beneficiar, coisas que vão me auxiliar, né? E por que eu falei que eu não tô 100% curada disso? Porque se eu achar que eu tô 100% curada, eu deixo de ter vigilância. Eu deixo de prestar atenção. Eu já começo a achar que eu tô acima. E a gente tem que estar sempre atento nos hábitos ruins, nas coisas que podem prejudicar a gente. Sem falar que quando você fala mal de alguém, você influencia de alguma forma o campo energético dessa pessoa, né? Se essa pessoa às vezes está numa baixa vibração, não está tão vigilante, você consegue de alguma forma influenciar o campo dela da seguinte maneira. Se você diz, por exemplo, fulano é ingrato, e aquela pessoa às vezes vibra mesmo aquela ingratidão, de fato, né? Ela não despertou, ainda está vibrando aquela ingratidão. Quando você diz isso, você reafirma isso. E aí dentro da sua realidade, como você é criador da sua realidade, aquela pessoa, essa informação emana, né? Então fulano é ingrato, e essa pessoa precisa confirmar, validar para você essa informação que você emanou, porque precisa retornar para você. Então essa pessoa vai ser mais ingrata com você. E você alimenta isso na sua realidade e alimenta a doença da pessoa, a doença espiritual. Então, se você não puder falar bem de alguém, se tiver que falar mal, não fale nada. Saiba o valor do silêncio. Não adoeça mais o seu irmão. Ah, eu observo que fulano é isso, fulano é aquilo. Aonde está isso em você? Corrija isso em você, então. Olhe para aquilo, bom, deixa eu ver se eu também não tenho alguma prática parecida para eu corrigir aqui em mim. Porque ficar falando mal do outro vai alimentar densidade na sua vida e vai alimentar mais doença na vida dele também. Então vira um ciclo, um portal aí de energia densa para todo lado.
E como eu falei, é um hábito que ele está enraizado na gente. E a gente tem que ter dois cuidados com esse hábito. Primeiro, falar mal dos outros causa um prazer gigantesco. Se alguém que está aqui assistindo disser que é mentira, eu vou dizer que você que é mentiroso. Porque dá prazer, por isso as pessoas falam mal do outro. Pode observar o prazer que você sente quando você está falando mal de alguém. Porque se você não sentisse esse prazer, você não falava. Toda energia densa, ela sempre vai te trazer uma ilusão ou algum prazer, senão você não entra nela. Segunda coisa que a gente tem que ter cuidado com essa energia é porque ela vem se mostrando, não é nada demais, é só um comentáriozinho. Né? Então, eu tenho examinado assim, essa energia nos últimos tempos com mais cuidado. E ela é uma energia que, se deixar, ela passa sutilmente. E é uma das energias que mais prendem a gente aqui nesse planeta. Né? No nosso processo de ficar reencarnando aqui para aprender, é uma das energias que mantém a gente em ressonância com esse planeta aqui. O hábito de ficar falando mal dos outros, porque a gente acha que não é nada demais. É só um comentáriozinho, é só uma fofoquinha, é só não sei o quê. É como se a gente tivesse classificado as densidades, né? Na vida da gente. Nossa, traição é uma coisa tenebrosa. Assassinato é uma coisa tenebrosa, de fato é. Mas quando a gente olha para falar mal dos outros, não, isso aí não é nada demais. É sim. Densidade é densidade. Não importa a ação que é. Veja as ações, os pensamentos, o que você está falando. É denso? Então não vai ter bom resultado aquilo ali. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilha com alguém que você tem certeza que essa mensagem vai auxiliar. Aliás, esse é um dos vídeos que eu acho que ele tinha assim, que chegar para o maior número de pessoas, porque eu particularmente não conheço ninguém que não tenha esse hábito, infelizmente. Pelo menos uma coisinha ou outra está sempre comentando. E como eu falei, eu mesma estou o tempo todo vigilante para não cair nessa tentação de fazer um comentário, de fazer uma observação. Até mesmo porque tudo aquilo que a gente observa no outro de ruim, a gente alimenta na gente. Né? O nosso olhar está dando atenção para aquilo e tudo que a gente dá atenção cresce. Deixa o seu like aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber mais conteúdos como esse e envia essa mensagem para alguém que você ama, que você quer ver evoluir, que você quer ver despertar. Muito grata!